Amém. Amém, igreja. Eu queria te convidar já a abrir a Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 6. O fundamento inabalável. O que falta para muitas pessoas, e por isso que acontece esse vai e vem, esse vem e vai, é a questão do fundamento. É a questão de estar com um fundamento feito em algo que é firme, algo que é concreto, algo que não é abalável. Então, o texto de Lucas vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esse avivamento que está acontecendo, que vai acontecer. A nossa igreja vai experimentar coisas muito grandes. Eu tenho tido ousadia para isso, né? Nas orações era assim: Deus abençoa a nossa semana e tal. Não, hoje eu oro assim: Deus, eu quero ver coisas milagrosas acontecendo aqui. Deus, eu quero ver pessoas levantando cadeiras de roda. Deus, eu quero ver isso acontecendo. Porque se a gente ler os livros hoje, você vai ver, lá nesse que eu estou lendo lá, o Avivamento da Rua Azusa, você vê braço crescendo onde não tinha braço, olho nascendo onde não tinha olho. Eu falei: uau, Deus! Mas aí, eu não posso como cristão, não vou falar como pastor, mas como um cristão que sou, ler essas coisas e pensar que isso aconteceu lá. Isso pode acontecer hoje aqui. Sabe por quê? Porque Jesus nos promete: olha, eu vou, mas vocês estão aqui, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Então vem um pastor aqui, vem alguém de fora, a gente fica assim: uau, que louco, meu Deus, mas irmãos, eu posso viver aquilo. E Diego, eu vou viver aquilo. Mas existem alguns processos que são necessários para que aquilo aconteça. Eu estou lendo aquele livro, irmãos, não foi do dia para a noite que o negócio que mais chamava atenção era a fumaça saindo do teto da igreja. Não sei se foi essa aí, eu não cheguei nessa parte, mas teve uma igreja que o teto baixou assim, tamanho poder que existia. Mas você vai lendo o livro, o cara está onde ele ia, ele levava o panfleto, ele cansou de orar dia e noite. Tudo na vida existe um preço. O avivamento também. Então, irmãos, não adianta eu como igreja chegar hoje aqui: vamos viver um avivamento, mas se eu não conseguir orar. Vamos viver um avivamento, mas eu não consigo me estabelecer em canto algum. Eu não consigo firmar em uma célula, não consigo firmar em uma igreja, eu não consigo firmar num casamento, eu não consigo firmar num namoro. Meu Deus! Essas incertezas, instabilidades não são legais. Elas nos tiram do foco. Só que a questão é: por quê? Eu vejo que hoje, irmãos, muitas profecias foram lançadas sobre a nossa vida. Porque foram lançadas na nossa igreja, na vida do nosso pastor. Então, nós iremos viver isso. Amém? Só que é o tempo de nós vivermos realmente coisas verdadeiras. É tempo de nós abraçarmos as coisas que temos ouvido, temos investido em nós, e é tempo da gente viver um evangelho genuíno e verdadeiro. E esse evangelho genuíno e verdadeiro, para mim e para você, ele exige um esforço maior. O evangelho genuíno e verdadeiro, irmãos, que vai conquistar essa cidade, que vai abalar a estrutura dessas nações que nós temos profetizado aqui, depende de eu e você estarmos bem fundamentados na rocha que é Jesus. Amém? Eu queria ler com vocês aqui esse livro de Lucas, capítulo 6, verso 46. É uma história, gente, que eu, quando era criança, eu ouvia bastante na escolinha dominical. É uma historinha. É uma das histórias mais fáceis de se fazer maquete, né? Para poder ilustrar para crianças. Glória a Deus pela vida das pessoas que investem em crianças, porque eu sou uma dessas crianças hoje, que recebi lá atrás. E hoje estou aqui, amém? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que construiu uma casa, que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre chão, sem alicerces. Algumas versões vai dizer sobre a areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Ele já começa bem legal, né? Por que se me chama de Senhor e você não faz o que eu digo? Paramos por aí. Já vemos aí porque pessoas não conseguem permanecer. Então o que ele está falando, se você vê o subtítulo da sua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia escrita, não celular, ele vai mostrar um subtítulo aí.
Na minha aqui está os dois fundamentos. Tem Bíblia que diz assim: o prudente e o insensato. Lendo sobre esse texto, eu aprendi que, por que cavar sobre a rocha? Alguém que já teve a oportunidade de construir sua casa própria? Não você como pedreiro lá, mas você acompanhando. Eles cavam, irmãos, um monte de vala assim, ó, fundo. Falei, é o seu Pedrinho. Falei, seu Pedrinho, você vai parar de cavar esse negócio? Não, tem que fundar, tem que ser fundo. É a fundação. Mas hoje em dia não é igual aquele tempo. Naquele tempo eles tiravam toda a terra até eles encontrarem uma rocha plana. E aí disso cavou até que colocou sua casa sobre a rocha. E aí nesse meu estudo, nessa minha leitura, mostra assim a figura do insensato. O insensato, ele chega, ele olha o tempo e fala assim, nunca vai chover. E constrói a casa ali. Constrói a casa sem fazer os fundamentos, constrói na terra. Nós sabemos, irmãos, se você já assistiu sobre deslizamento, esse tipo de coisa, que qualquer abalozinho que der na terra, a terra vai se mexer e a casa vai por água abaixo. E ele usa essas metáforas aqui para mostrar a minha e a sua vida em relação a fundamento. Repita comigo: fundamento é igual a base ou alicerce. Essa palavra fundamento é isso. Quando você está numa discussão ou uma troca de ideias, você fala assim, não, mas isso não tem fundamento. É algo que não tem base, algo que não é real. Algo que foi jogado ao vento. Quando você fala para alguém assim, não, mas é fundamental que isso aconteça. O fundamental vem dessa palavra também. E tem que ter base. Nós estamos falando aqui sobre permanência, amém? O tema é esse, o fundamento e na palavra, mas eu quero falar com vocês sobre a permanência. Porque hoje nós vemos pessoas que vão e vêm, que vêm e voltam e não conseguem permanecer. Pessoas que desejam formar uma família, mas não conseguem permanecer com uma pessoa só. Por que isso acontece, pastor? Vamos juntos aqui, a gente vai ver no final. Existe um fundamento que já foi lançado para nós, que é Jesus Cristo, amém? Isso está onde? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Só anote aí, eu vou ler para vocês, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, fundamento, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Eu estava lendo sobre o maior prédio do mundo, chama Burj Khalifa. Ele foi construído lá em Dubai. Ele tem 800 e poucos metros de altura, quase 1 quilômetro. E eu fui estudar sobre o fundamento desse prédio, irmãos, é um negócio assim medonho. Leva-se anos fazendo aquele estudo, imagina quanto de engenheiro que não tem fazendo esse negócio. E eles mostram lá, eu não achei pertinente trazer a quantidade que foi gasto, mas de vergalhão, que são os ferros, de concreto usinado, de tudo que você imaginar, para que aquele alicerce foi feito. Mas existia um sonho ali, estabelecer algo que seja o maior prédio do mundo. Pergunto a vocês, se ele tivesse feito ali algo simples, esse prédio já teria desabado. Mas foi um fundamento. A questão inteira daquele prédio, daquele sustento ali, está no fundamento, irmão. E por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Porque Jesus usou o mesmo exemplo na Bíblia. Ele comparou casas à minha e à sua vida, amém? Então eles fizeram um grande estudo, aí fizeram em forma de Y, aí o Y não funcionou, fizeram uma forma de X, e o X também não ia funcionar, porque estudaram o vento e tudo mais. Irmãos, imagine só, o que eu quero mostrar aqui, o tamanho, o estudo, o investimento que fizeram só no fundamento. Mas veja só, não cai, porque o fundamento está bem estabelecido. Outra coisa, eu fazia alguns cursos aí fora e eu estudei sobre o bambu chinês. O bambu chinês, ele é colocado uma semente no solo e vai nascer só um broto desse tamanho, no máximo 15 centímetros. E vai ficar 5 anos naquele broto ali. Se a pessoa não entende, arranca fora, já capina, né? Vou arrancar esse negócio aqui e tal. Chama-se a lenda do bambu chinês. Esse bambu, irmãos, durante 5 anos ele está sendo enraizado. Ele cresce na horizontal, vertical. Acertei? Ele cresce na horizontal e na vertical durante 5 anos.
De repente, depois desses 5 anos, ele cresce de uma proporção rapidamente. Ele cresce mais ou menos 25 metros, assim, ó, em linha reta. E o interessante é que ele enverga para tudo que é lado, vem o vento, e ele não quebra. Ele permanece. É outro exemplo que eu trago para vocês, assim como Jesus usou na Bíblia. E pergunto a você, qual é o seu fundamento hoje? Já vimos aqui em 1 Coríntios que é Jesus. Você sabe, irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, amém? Mas você sabe como é a sua vida em relação às coisas de Deus. Eu sei como é a minha. Eu sei como é da minha esposa, porque eu acompanho, da minha filha. Mas e você? Como está a sua vida em relação às coisas de Deus? O Lucas falou um negócio muito legal aqui, porque quando envolve o reino de Deus, nós somos muito sérios. Volto a repetir, eu tenho 33 anos, irmãos, mas Deus tem colocado muita coisa na minha mão. E eu quero honrar a Deus, e é o meu pastor que me deu essa confiança. Então, eu, Diego, eu sei como estão meus fundamentos hoje, onde estou fundamentado. Eu sei o que eu quero para a minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos, como cristão. Não porque sou pastor, irmãos, isso já foi o tempo desse pensamento, mas porque sou o que sou, porque sou filho de Deus, porque sou fundamentado em Deus, amém? Precisamos nesse tempo, irmãos, é um tempo de colheita muito grande, mas só vai colher, só vai ser estabelecido quem tiver fundamentos bem colocados. Quer ver uma frase que o pastor Fábio colocou aqui, não sei se é dele, mas ele falou assim, que se você andar com o vencedor, aquilo não fará de você um vencedor. Eu fiz assim, uau. Se eu tivesse em pé, eu ficaria para trás. Sabe por quê? Porque esse pensamento era meu. Dia 20 de julho de 2017, eu estava sentado no meu discipulado com o pastor. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu falei, fala, mano, como sempre, né? Mano, você tem toda a qualidade para ser um pastor. Eu falei, meu Deus, queima você. Eu falei, hoje você não está legal. Vai tomar um banho, depois você volta. Ele falou, mano, presta atenção, você já faz. Depois eu tive a mesma conversa com o Lucas. Falei, Lucas, você já faz, cara. Não foi assim, Lucas? Então, o que eu quero dizer é que eu não pensava nisso há 1 ano atrás, 1 ano e pouco. E aconteceu, mas irmãos, fundamentos bem colocados. O saber onde quer chegar, o saber o que vai acontecer, o saber o que você é em Deus, isso faz toda a diferença. E o que é triste, o que é mais triste, irmãos, da gente analisar o que acontece com essas pessoas que não conseguem se alicerçar em nada, que o vento vem, que vem a correnteza, que vem o dia a dia e afundam, sabe o que é? O pior de tudo, irmãos, é que essas pessoas são todas conhecedoras do Evangelho de Deus. Porque quem não conhece, nós vamos lá e vamos resgatar, amém? É assim que vamos conquistar 10%, mas muitas pessoas, estima-se que em torno de 40 milhões no Brasil, de soldados feridos, ou o termo usual, desviados. Irmãos, 40 milhões. No Brasil não, no mundo. É muita gente, irmãos, que nós precisamos resgatar. Mas eu não consigo resgatar se o meu próprio alicerce não está bom. Você aqui, aqui tem mais ou menos hoje 300 pessoas, vocês são paredes, amém? As pessoas vão vir em você para poder escorar. Eu falo, quem escorar em mim vai ficar escorado, porque eu não vou deixar cair. Porque eu sei do meu fundamento, eu sei do meu alicerce. O problema é que pessoas estão hoje escorando em nós, estão caindo junto. Amém, gente? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Nós precisamos de uma igreja hoje, irmãos, que esteja de pé. Não uma igreja deslizante, sabe? E hoje está bem, amanhã está bem. Hoje o pastor é o melhor cara do mundo, amanhã não é. Aí na outra semana volta a ser, aí depois não é. Aí hoje meu líder de célula é um anjo que veio, amanhã não é. Hoje a igreja para mim é o melhor lugar de se estar. Uau, que delícia! Arrumar o ar, meu Deus, está gelado. Está gelado mesmo, irmãos, misericórdia. Gostaram? Depois vocês dão um abraço no Wilson. Amém? Mas amanhã não é. Hoje, meu Deus, hoje eu estou envolvido aqui em culto de mulheres. Tem gente que se deixar vem até no culto. Mulher vem até no culto de homens, se deixar o homem vem no culto das mulheres. Mas amanhã não é.
São enchentes do dia a dia, são chuvas e ventos do dia a dia. Ó, pastor, hoje eu te admiro, amanhã não. Ô, líder de célula, hoje você para mim, você é o cara, mas amanhã não. Hoje eu estou firme na igreja, hoje eu acordei, tem dia que a gente acorda assim, né? Nossa, hoje eu vou ser um dizimista fiel, amanhã não. Quer ver um exemplo? Regime. Estou incluído nisso, viu? Tive que fazer um propósito junto com o Felipe para não comer mais lanche. Estava me vencendo. Mas amanhã não. Hoje estamos firmes, glória a Deus, pega na mão do outro, uma família, assim bem ajustada. Amanhã essa família já não serve mais. Vocês estão entendendo a instabilidade que está escrito aqui em Lucas? Essa instabilidade que foi feita, é uma casa sobre areia, é isso. É essa figura que ele usa aqui. Eu me arrisco a dizer no terceiro tipo de pessoa que constrói a casa sobre areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. Irmãos, é muito perigoso isso. Porque ele já está à porta, o noivo vem buscar sua noiva. Eu falei assim, noivo vem buscar sua noiva de manhã, uau, que legal, né? Mas na minha época, meus avós usavam assim, o mundo está acabando. E aí dava medo, eu era menino. A gente chegava na minha filha, você tem que se aprumar porque o mundo está acabando. Era assim antigamente, hoje não, hoje o noivo está vindo buscar sua noiva. É a mesma coisa, irmão. As consequências serão as mesmas, só mudei a frase. E eu digo aqui que esse meu pensamento, eu vejo que ele veio muito a calhar nesses dias, porque muitas coisas foram liberadas aqui nesse final de semana. Eu falei assim, meu Deus, cara, vai acontecer tudo isso mesmo, sabe por quê? Porque antigamente eu duvidava, hoje eu não duvido mais não. Irmãos, é tanta coisa que a gente faz nessa igreja, é tanta coisa que se alguém for ver como que funciona, fala, cara, como é que vocês fazem? Eu falei, não sei. Mas faz. Glória a Deus que faz. E aí, gente, eu não deixo mais de acreditar no que é falado aqui. Mas ao mesmo tempo que tem as pessoas que acreditam, tem as pessoas que desacreditam, falam, nossa, vocês estão falando bobagem de novo. Irmãos, a gente é uma igreja que tem que permanecer de pé. Esse de pé que eu falo é fundamentada. Aí sim nós vamos conquistar. Porque se eu não tiver fundamento, tudo que eu conquistar, eu posso conquistar algumas coisas, mas eu vou perder. Coisas vão vir para minha mão e vão perder porque eu não sou fundamentado. Quando eu não tenho fundamento, a primeira questão que acontece, qualquer coisinha mínima que acontece, eu já quero sair daquele negócio. Sabe o que é pior ainda, irmãos? Que sempre a culpa é do terceiro. Não tenho fundamento, não leio, não jejuo, não sou fiel à célula, não sou fiel a discipulado e a culpa é do outro. São pessoas, irmãos, sem fundamento. Nós temos que mudar isso nos dias de hoje. Se nós quisermos realmente crescer, nós vamos crescer. Eu tenho essa fala que a igreja vai crescer comigo ou semigo. Tomara que seja comigo. Então eu sei, irmãos, onde eu quero chegar, eu sei onde a nossa igreja vai chegar, e eu tenho buscado isso. Eu estou lá no meu quarto cavando, até eu achar a rocha perfeita. E vamos cavando, né? A gente cava junto também, né, Lucas? Vamos tomar um café, cara, vamos tomar um café. Sabe que aquela quarta-feira, 3 da tarde, você precisa encontrar alguém? Só para cavar junto? Faça isso, irmão, faça isso, isso é de Deus vir aqui nesse momento. Sabe aquela quarta-feira pesada? Se você tiver disponibilidade, liga para alguém e fala assim, cara, vamos cavar junto, vamos tomar um café, vamos, eu estou devendo uma viagem para o Alisson, vamos viajar, Alisson, para fora aí. Irmãos, eu sou apaixonado por isso, de encontrar meus amigos e poder cavar junto, cara, vamos aí. Não, Lucas, vai ser assim, uau, cara, é verdade, não, vai ser, eu estou crendo. Isso é cavar junto, achar o alicerce. Agora eu não posso cavar, irmãos, para enterrar o meu irmão. Uau! Tem gente que se junta para cavar uma cova. E aí, nós vamos jogar a Tayana aqui dentro, né? Não é esse o fundamento que nós queremos. Não é esse o fundamento que procuramos. Nós procuramos a rocha perfeita. E junte, irmãos, com seus amigos nesse tempo para cavar junto. Eu sou apaixonado pelo time que Deus deu para a gente nessa igreja, irmãos. Eu sou apaixonado.
Quando tem um encontro com Deus, alguma coisa assim, que eu entro na cozinha, eu fico doido. O ambiente, eu vejo assim, que um dia a gente vai chegar na cozinha do encontro, a gente vai cair duro lá, Davi. Tamanha paixão que existe naquele lugar. Os caras estão 3 dias de pé cozinhando. Você entra lá, pastor, quer um café? Irmãos, que ambiente gostoso. Porque tem encontro acontecendo uma maravilha aqui, mas o pau está quebrando na cozinha. Aqui não tem isso não. Se tiver, a gente conserta na hora. Sabe esse time? Chega lá, está o Edson lá, e o Davi, e a Ana, que negócio gostoso, todo mundo lá cozinhando. Isso é cavar junto. Entende, irmãos? E onde está meu fundamento? Essa é a pergunta. Onde tem o estado estabelecido? Essa é a pergunta. Será que hoje o meu líder de célula, hoje o meu pastor, meu discipulador tem confiado coisas em mim? E se tem confiado, tem dado resultados? Se não tem dado resultado, não é falta de fundamento? Essa é a questão. Então, eu estou lendo um livro lá, eu tenho muito livro, mas eu sou apaixonado por todos, né? E eu quero ler tudo e começo a ler só o começo e tal, e vai. Eu estava lendo Cultura da Honra esses dias. Eu aprendi um negócio bem interessante, eu li 5 páginas e aprendi, o pastor colocou todo mundo na sala assim e falou, qual é o problema aqui? 2 meninas estavam brigando. 2 meninas da igreja estavam brigando. Ele falou assim, qual é o problema aqui? Não, porque ela falou mal de mim, ela fofocou sobre mim. Não, peraí. Qual o problema aqui? Não, porque ela começou a falar de mim. Não, espera lá. Ele pergunta 5 vezes, qual é o problema aqui? E aí, aquilo ali era uma consequência do problema. O problema é que elas tinham uma rixa há 5 anos. Ah, achamos o problema. Essas perguntas, irmãos, para quem quer crescer em Deus, bem fundamentado, tipo esse prédio de Dubai. São essas perguntas que temos que fazer para nós. Qual é o problema hoje? Por que eu não permaneço? Por que eu falo que vou ser um dizimista fiel e não permaneço? Por que falo que vou emagrecer, ô Jesus, e não permaneço? Já ouviram falar de resoluções de fim de ano? Pois é. Vou dar uma dica para você. Compartilhe a resolução que você fizer com a sua esposa. Ela vai te cobrar. Né, amor? Vai te cobrar. Amém? Então eu vejo que Jesus ele é tão preocupado com essa questão de nós permanecermos, porque Ele quer que nós venhamos a permanecer. Ele quer isso, Ele deseja estar junto com a gente. Ele é tão preocupado que Ele lança várias vezes na Bíblia essa questão de permanecer. Com uma parábola, com uma metáfora, de alguma forma, numa visão de alguém, mas Ele coloca isso para que nós possamos permanecer. Então, irmão, eu tenho uma notícia para você. Se você tem construído a sua casa hoje sobre a areia, você pode terminar ela, derrubar ela hoje e construir sobre o alicerce. Amém? Se você ler o livro de Apocalipse lá, ó, entenda só marque aí se você está marcando, capítulo 2, verso 7, 2:11, 2:17, 2:26, 3, verso 5 e 3, verso 12. Ele fala muitas vezes assim, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor eu darei a coroa da vida, ao que vencer eu colocarei sentado comigo junto ao Pai. Ele deseja que a gente venha vencer. Então troque esse vencer por permanecer, porque só vence quem permanece. Quem não permanece, não vence. Sabe o que é legal? Que o evangelho é fácil demais. Eu tenho problema em permanecer, irmão. Sabe qual que é a pior hipocrisia? Que eu quero morar no céu. Tamo junto, pastor. Tamo junto, Lucão, nessa feijoada aí, bora. Tamo junto? Tô junto, mano. Não é errado falar tamo junto, mas o negócio é cumprir esse negócio. Cara, tamo junto. Eu te ajudo, Tayana, a construir o seu alicerce. Você ajuda o Lucas a construir o dele. Lucas ajuda a Bárbara ajuda o Rafa ajuda o Túlio. Vamos cavar, cara, vamos cavar junto, vamos tomar um café. Cara, é assim. Não, eu tenho aprendido assim, não. Cara, meu discipulador me ensinou assim, cara, vamos fazer dessa forma. Vamos. Porque ao que permanecer, irmãos, é o vencedor. Nós precisamos vencer. Não somente para conquistar essa cidade, não. Para que nós possamos, sim, ter a vida eterna. Eu preciso permanecer, irmãos, num namoro santo. Só que agora eu quero permanecer, quero conquistar uma igreja, uma cidade, mas pedir para fazer o romance real é um desafio.
Precisamos vencer. E é o que vencer que vai ganhar a coroa da vida. É o que vem, o que permanecer, o que tiver fundamento. Porque só permanece quem tem fundamento. Estão entendendo a cadeia aqui? Quem tem fundamento permanece. Quem permanece vence. Quem vence mora lá no céu. É assim. Irmãos, onde você tiver dificuldade, procure ajuda. Pastor, eu não consigo permanecer, cara, o que acontece? Quando eu faço integração, irmãos, é aí que eu ia falar isso aqui, acabei me perdendo, mas o Lucas falou que nós somos muito sérios. Quem assistiu uma aula de integração minha sabe que eu falo isso. Eu falei, gente, se vocês estão aqui e não pediram não pediram autorização para o seu antigo pastor para estar aqui, eu aconselho que vá e faça isso. Isso é fundamento, irmãos, isso é princípio. Porque aí não consegue estabelecer em lugar nenhum. Ó, pastor, precisa, irmãos, nós não obrigamos ninguém, nós vamos te receber e te abraçar, mas seria legal, para o seu bem. Aqui, ó, fundamento, princípio, seriedade, amém? Quem está feliz de dar um sorriso? Glória a Deus, amo vocês, gente. Amém? Vamos continuar? Abra lá sua Bíblia então, por favor, já deixa aberto aí no livro de João, capítulo 15. Eu quero ler só um texto com vocês aqui rapidinho, para a gente ter um modelo de como vencer, amém? Olha o modelo que nós temos que seguir, é esse aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse é o teu modelo. Pega a tua lança, guerreiro. Pega o teu escudo. Defenda os seus irmãos. Defenda a sua casa. Sacerdote, defenda a sua família. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua igreja. Famílias unidas, bem estruturadas, amigos verdadeiros, cuidando um do outro, para que não caia, para que não passe necessidade, para que não caia no abismo. Isso é igreja. O resto é conversa. Irmãos, quem caminha comigo sabe disso. Eu não consigo caminhar com todo mundo, mas eu defendo de unha e dentes. Defendo mesmo. Falo, cara, o que você está fazendo? Onde você está? Com quem que você saiu? Cadê o Felipe? É ou não é assim? Principalmente com quem é solteiro, irmãos. O Sebastião é a mesma coisa. Lá em Curitiba. Sabe por quê, irmãos? Isso é evangelho. Isso é você também ajudar as pessoas no fundamento. Estão entendendo a questão do fundamento? Glória a Deus. João capítulo 15, verso 4. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, eu sou o resultado dessa permanência. O pastor Fábio não chegou assim, cara, vamos, será que você consegue? Sume ali, fomos ali. Não, resultado de uma permanência. Digo aqui para vocês que o meu pastor, o nosso pastor Fábio, ele é resultado de muita permanência. Porque hoje, irmãos, ele é bacana, uau, que louco, que massa, que legal, vamos bombar, vamos conquistar, amém, vamos conquistar tudo isso, mas tem um alicerce feito lá atrás. Nós estamos pisando no chão de uma igreja que é resultado de muita permanência de homens, logicamente baseados em Deus. Porque se a gente não tivesse essa base, se a gente não soubesse qual é o fundamento, teríamos desistido. Não desistimos. Então, algo que a igreja precisa ter hoje são olhos que não apenas enxergam, mas que veem. Porque qual a diferença? Esses olhos vão enxergar futuro, vão ver futuro. Ver coisa onde não é para ser, onde não é para existir. E a gente vê as coisas. A gente vê ouro no lixo. Esses são os olhos, a visão de quem quer realmente conquistar essa cidade. Nós vamos, amém? Vamos para cima. Verso 4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Glória a Deus. Permaneça em mim. Está difícil, permaneça. Continua fazendo seu alicerce. Pastor, está complicado, eu não consigo resolver em casa. Irmãos, permaneça. E conserte o que você errou. Que vai dar certo. Permaneça. Pastor, estou com uma luta com meu filho, permaneça. Imagine só, se você permanecer vai ser difícil. Se você desistir, piora. Então vamos permanecer. Às vezes eu não permaneço, mas eu venho para a igreja, não consigo permanecer, não tenho fundamento algum, falo mal de todo mundo, não vou, não cumpro horários, falo que vou e não vou. E aí, eu quero que meu filho seja um cara permanente. Ele enxerga em mim nada de permanência. Esse é o pior tipo de hipocrisia que existe, irmão. Sabe por quê? Porque eu cobro do meu discípulo, mas eu não faço. Cobro dos meus filhos, mas eu não faço. E aqui eu quero falar da minha princesa Lívia. Dou glória a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que me fizeram permanecer, me ensinando os fundamentos, as bases. Eles me deram, cara, é assim que funciona, é assim que faz. Eu fui lá, arrumei cimento, coloquei na minha caixaria. Comprei, sabe, eu fui montando meu alicerce. Mas eles me deram essa base. E hoje eu tenho essa base, hoje eu tenho esse fundamento, e hoje eu posso passar isso para minha filha. Ontem eu estava no banheiro, e aí eu estava assim, a porta aberta, e o quarto aberto também assim, e a Taiana fazendo o nosso momento antes de dormir, que a gente tem lá, o nosso momento antes de dormir. Ensinando a Lívia e orando. E ela sabe tudo, irmãos. Eu falei, nossa, sabe mais que o pai. Quem foi que o peixe engoliu? Foi Jonas. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Quanto tempo ele ficou lá? 3 dias e 3 noites. Uau, cara. Pela banheira assim, uau. Fala de filho de dar uma emocionada, né? Quem destruiu o gigante? Davi. Eita, eu lá todo. Quem mais, amor, que ela fala? Quem entrou na cova dos leões? Daniel. Eita, pá. Quem construiu a arca? Noé. O que ele colocou lá dentro? Animais. Só faltou dar uma rajada de língua estranha, gente. Aí eu assim, meu Deus, eu estou conseguindo fazer o que a palavra diz. Porque eu pegar meu filho, trazer na igreja, colocar no ministério infantil e falar assim, ensino o meu filho no caminho só que ele deve andar, e depois jamais ele dirá dele. É fácil. O fundamento, irmãos, aprende-se em casa. E eu não sou um pai estabelecido, como que eu quero estabelecer os meus filhos? Eu não sou um discípulo exemplar, como quero discípulos exemplares? Se eu não sou um bom auxiliar de célula, como vou ser um ótimo líder, irmãos? Não tem como. Se eu não sou um pai estabelecido com fundamentos, como vou ensinar minha filha no caminho que ela deve andar? Isso é hipocrisia, irmãos. Está vindo outro filho aí. Uau, Jetro. Superioridade, excelência. Todo dia, irmãos, antes de dormir, a gente faz oração. Hoje é a mamãe. E a Lívia, não, sou eu. Papai do céu nos diz amém. Amém, filha. Tem dia que a gente deixa só a dela, para ela não achar que não vale. Irmãos, vocês estão entendendo? Isso aqui é fundamento, ok? Só que eu estou passando agora para minha filha. E aí a gente ora, eu coloco a mão na cabeça dela e falo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia. Sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, filha? Amém. Jetro, vem cá. Coloca a mão na barriga. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia. Que sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Entramos no carro. Pai, a gente vai na igreja? Não, filha, você quer matar o papai? É? Na quinta-feira quer ir para a igreja, irmãos? Dia da folga? Não, filha, a gente vai no shopping. Ah, pai. Hoje tem salinha? Não, filha. Amanhã tem, você tem que ficar. Acho que ela não quer ficar. Mas sabe, irmãos, eu falo assim, uau, Deus, eu tenho conseguido isso. Criar os meus filhos no caminho que eles não irão se desviar quando maiores. Como você pode saber, pastor? Está na Bíblia.
Eu creio na Bíblia, irmãos. Crie o seu caminho, crie os seus filhos no caminho que devem andar. E quando forem maiores, jamais se desviará dele. Mas criar os filhos não é assim, ó. Jesus te ama, amém. Tem que criar. Vem cá, filho, é assim, ó. Filha, não pode mostrar a língua, não. É feio. Não. Vocês estão entendendo a importância do fundamento, irmãos, na família? O que eu falei no começo? Eu quero ter uma família bem estruturada, mas não consigo ser um homem de uma mulher só. Não consigo estabelecer os meus filhos, não dou tempo para os meus filhos, dou tempo para o trabalho, dou tempo para o dinheiro, mas não dou tempo para os meus filhos. Como que irá criar os fundamentos? Não cria. Porque criar um fundamento dá trabalho, meu irmão. Permanecer dá trabalho. Está construindo lá em casa, o pedreiro ligava assim: Diego, faltou tijolo. Moça, eu preciso de 5 tijolos, não vem, só vem de 1000. Deus. Você tem tijolo aí? Não tem. Me arruma 5, arrumo. Pega lá, passa na casa do irmão, pega 5 tijolos, leva para o pedreiro. Faltou uma mangueira corrugada. Não vai no alicerce, né? Mas tem que ter mangueira. Amém? Quanto? Assim, um pedacinho assim. Meio metro, tá bom. Você quer a mangueira corrugada de tanto? Não, só vende o rolo. Dá o rolo. E vai. E choveu. Uma semana parado. Dá trabalho criar o fundamento. Bambu chinês leva 5 anos para criar a raiz. Aí a gente esquece de uma coisa, da permanência. A permanência, irmãos, é totalmente necessária na vida de um cristão. Eu risco a dizer, irmãos, que muitas coisas que acontecem hoje nas famílias é falta de permanência na vida dos pais. Muitas coisas. Se não for tudo. Porque o pai é o sacerdote. E o pai que ensina, o pai que corrige, o pai que mostra, o pai que cria o fundamento, o pai que dá as ferramentas para o filho fazer o fundamento. Muito importante o fundamento, irmãos. Muito importante ser estabelecido. Como as pessoas têm enxergado a sua vida hoje? Aqui e lá? Estou bem, estou mal? Por que eu tenho dificuldade de ser permanecido? Porque eu tenho dificuldade com a verdade. Eu morro de dificuldades com a divergência. Tenho dificuldades com a obediência, irmãos. Eu não consigo obedecer. Como que eu quero ser permanecido? Por aí vai. Tenho dificuldade de amar as pessoas. Tenho dificuldade de abraçar. Tenho dificuldade, nossa, de novo mandou olhar para o lado e falar que o irmão está bonito. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala nada. Só olha. Amém, gente? Somos uma igreja que irá estabelecer. Olha que legal. Qual que é o tema do nosso ano aqui? Igreja Comunhão em Vida, estabelecendo o reino de Deus. É isso? Como eu quero estabelecer alguma coisa se eu não sou estabelecido? Como eu quero que meu filho seja um homem de bem se eu não sou um homem de bem? DNA. Amém, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. Quero também continuar aqui, que você abra a sua Bíblia aí. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 11. Tem tanta coisa para falar, mas já são 9 horas. Entenda, irmão, que você está em lugares durante todo o dia, todo momento, e creia que aquele lugar é um cenário armado para você manifestar aquilo que Deus te deu. Precisamos crer dessa forma, precisamos acreditar desse jeito. Onde você está é um cenário que foi armado por Deus para que você manifeste aquilo que Ele tem te dado. E aí, como eu tenho agido em relação a isso? Como eu tenho me mostrado no meu trabalho? Como eu tenho sido como um funcionário? Sabe aquele cara que chega assim, o vitimismo? Jesus. O vitimismo, irmãos, é aquele negócio assim que... E aí, Lucas, tudo bem? Estou bem, mas estou mais ou menos. Se eu contar minha história para o carroceiro, até o cavalo chora. Misericórdia. Isso são falas de quem não está estabelecido. Né, Josual? O Josual falou para mim uma vez no culto aqui: se você deseja para a pessoa assim, uma semana de vitória, você está desejando para ela uma semana de luta.
Porque só tem vitória quem luta. E a pessoa passa o dia inteiro só assistindo coisa ruim na internet, só vendo as matérias policiais. Chega segunda-feira no trabalho, segunda-feira é pesado. Também. Só assiste coisa que não presta, irmão, só filme de tiroteio, só jogos mortais. Aí vai na segunda-feira, não, cara amarrada mesmo. Você conta a minha história pro carroceiro, até o cavalo chora. Vai chorar mesmo, irmão. Até eu choro. Irmão, entenda, se você está estabelecido, se você quer conquistar uma cidade, o ambiente ao seu redor tem que ser agradável, porque você está ali. E só quem tem fundamentos em Jesus Cristo consegue fazer isso. Porque tem dia que vai vir o dia mau. O que a gente pega aqui nessa mensagem aqui, que Deus, através de Jesus, coloca ali para a gente, é que existem os dois fundamentos, dois tipos de casa. O que é legal, irmãos, porque para a pessoa que constrói na areia, para a pessoa que constrói na rocha, o vento é o mesmo. A adversidade é a mesma. Sabe por quê, irmãos, que é interessante fazer a casa sobre a rocha? Porque vai vir um dia mau. Pastor, credo, está profetizando? Não. Somos seres humanos, estamos na terra. Já viu falar aqui que o sol brilha para todos? O dia mau vem para todos. Problemas, irmãos, todo mundo tem problema. A questão não é ter problema, a questão é como você resolve o problema. Como eu resolvo o problema. Vamos ler lá, esse texto aqui, ele me choca por dentro. Ele me choca por dentro, eu queria entender. Eu tenho estudado muito Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé. Rapaz, o texto diz assim, cerrados pelo meio, torturados, mortos a fio de espada, homens dos quais o mundo não era digno. Pergunto, irmãos, o que esses homens fizeram para ter tamanha permanência? Só Jesus consegue fazer isso nas nossas vidas. E olha aqui o que ele diz aqui, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Consegue viver isso quem não tem fundamento, irmãos? Consegue viver? Consegue viver uma palavra dessa aqui? Quem não tem as suas raízes ali na terra, não consegue. É por isso que não permanecemos, é por isso que tem dificuldade com a permanência, é por isso que estou lá e cá direto, é por isso que sou conhecido como uma pessoa inconstante, é por isso que às vezes eu sou conhecido como um crente que esquenta o banco da igreja, por causa disso. E aí eu leio essas passagens e falei, meu Deus, eu enxergo aqui que o problema veio para esses homens, teve problemas sim maiores que os meus e os seus até. A gente gosta de ler o texto de José, né? Depois que ele virou governador. Uau, e aí veio 7 anos de fartura, ele foi um bom administrador, e aí ele guardou lá nos celeiros, e aí depois ele ficou reinando e tal. Irmão, tem anos e anos de história para trás, que mostra o sofrimento de José, que ele permaneceu. Tem que ler a história inteira. É uma história por completo. E Deus está restaurando nesse dia os meus e os seus fundamentos, amém? O meu e o seu alicerce. Queria ler só mais uma palavra com vocês para a gente já encerrar. Para a gente poder entender mais ainda esse conceito de por que não permaneço. Mateus capítulo 13, verso 3 e 23. Eu quero ler bem com calma isso aqui. Do 3 ao 23, tá? Para a gente não ler tudo, esse aqui vai falar sobre a parábola do semeador. É um homem que ele usa essa parábola para explicar para as pessoas essa questão aqui da mensagem que é lançada. Amém, gente? Glória a Deus. Então a gente vai ver que a primeira semente que ele lança cai à beira do caminho, a segunda cai no terreno pedregoso, a terceira cai entre os espinhos e a quarta semente cai numa boa terra. Ok? E aí eles perguntam assim, mas por que o senhor só fala por parábolas? Ele diz assim, verso 11. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado? A este também, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não
ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Repita comigo: coração insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. Irmãos, pense só, eles estão assim, ó. A palavra lançada. E aí lá embaixo Jesus, vamos pular lá, Jesus explica por que ele fala por parábolas. Ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20, irmãos. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Olha a falta de raiz aí, o que acontece? Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita 100, 60 e 30 por um. Quem crê diz amém. Está aqui, mas por que não permanecemos? Como o nosso coração está recebendo a palavra? Estivemos aqui na conferência I Pray. Meu Deus, irmãos, que conferência foi a mais louca até hoje. Eu saí aqui assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né, meu Deus, irmãos, quanta verdade. Mas aí aquelas verdades estão aqui, elas precisam estar aqui, todo mundo recebeu aqui, mas a questão é o que eu faço daqui para diante. Preciso regar, preciso colocar no sol um pouquinho, preciso podar um pouco, aí eu vejo que tem formiga, eu passo um veneninho. É assim que funciona, está aqui. Como eu recebo a palavra no meu coração, é a questão por que não permaneço. Quem permanece dá frutos, 100, 60 e 30 por um. Nossa, tanta coisa para falar, gente. Queria só ler uma pesquisa com vocês para a gente encerrar. Romanos capítulo 8, verso 9 diz que a criação aguarda a nossa manifestação. O que eu tenho gerado, irmãos? O que eu tenho passado para as pessoas que estão aguardando essa manifestação? Hoje não está legal, hoje eu estou fraco, hoje eu caí. Não, mas eu fui bem discipulado, hoje estou restabelecido, amanhã eu caio de novo. E por aí vai, aquela vida vai e volta, sabe? Isso chama-se intermitente. Essa pesquisa aqui mostra, irmãos, sobre pessoas que saíram das igrejas. Vamos lá. Em contrapartida, o aumento do número de cristãos há 5 anos, estima-se que existia entre 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Eu falei no mundo, né? É no Brasil. Os motivos para se desviarem são variados. A instituição cristã Lifeway realizou um estudo também nos Estados Unidos para descobrir os fatores que influenciam na decisão de não mais ir à igreja. Segundo o levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa da mudança de situação de vida, transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, irmãos. O que era para ser comemorado é motivo de sair da igreja. Morte na família, etc. Em torno de 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores, e 19% estavam ocupados demais para participar das atividades de igreja. Por fim, 17% disseram que as responsabilidades da casa e a família contribuíram para o afastamento. Conforme dados da CEPAL, o Serviço de Evangelização para a América Latina, cresce a cada dia o número dos sem igreja. Fato destacado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE de 2010 e confirmado pela última estatística da FGV Fundação Getúlio Vargas.
Falta de fundamento, irmãos. Falta de fundamento, qualquer coisinha faz eu sair da presença de Deus. A falta de fundamento, falta de alicerce faz eu ser inconstante. Não sei como está a sua vida, mas isso acaba hoje, amém? O que é interessante é que nós temos aqui o alicerce, nós sabemos que é bom construir aqui, mas eu estou construindo aqui, porque aqui é mais fácil. Porque aqui exige cavar, aqui exige tijolo, aqui exige cimento, aqui exige caixaria. Estou trazendo para os dias de hoje, amém? Aqui exige furar, aí vem a chuva, exige todo um processo, mas eu quero cavar aqui porque aqui é mais fácil. Só que sabe o que acontece? Quando vem a chuva, eu corro para cá. Ah, pastor, mas você é um cristão. Eu lembrei de algo de manhã, irmãos, que veio assim, e eu creio que é de Deus, eu vou falar aqui. Nós aprendemos isso quando a gente é criança. Quem aqui já ouviu a história dos 3 porquinhos? Nem todo mundo levantou a mão, então eu vou contar um pouco, tá? Eram 3 porquinhos que saíram de casa, já estão em rebeldia. Eles saem, olha só, vê se não é de Deus esse negócio, tem tudo a ver com a mensagem. Eles saem de casa, são 3 porquinhos, o mais novo, o do meio e o mais velho. E aí o mais novo e o do meio querem brincar. E aí o mais novinho vai lá e faz uma casa de palha. Quem é pai aqui já contou essa história para os filhos? Estou certo? E faz uma casa de palha, sem fundamento algum. E aí vem o segundo que quer brincar também, quer jogar futebol. E aí o mais novo faz a casa em um dia de palha. O outro demora 2 dias e faz uma casa só de madeira. E a história nos conta que o terceiro, mais velho, que é o mais sensato, prudente, e o insensato, que é o mais sensato, é o mais velho, ele constrói uma casa com firmamentos. A casa, irmãos, que não é construída sobre o firmamento, ela é tão frágil que ela é destruída com um sopro. Aí trazemos aqui a história, a figura do lobo mau, amém? Faz... Dá uma uivada e vai. O lobo mau aparece. Na Bíblia não diz que é um lobo mau, mas diz que é um leão que está ao redor buscando quem possa tragar. O diabo. Ele está ao redor, vamos trocar o leão por um lobo? Ele está ao redor como um lobo buscando quem possa tragar. Ei, irmão, o que o lobo faz? Eu vou soprar até derrubar e dar um sopro só. Como é que é, Alisson? Eu vou soprar até derrubar. Ele dá um sopro e derruba. Ah, pastor, heresia não. Faz parte da mensagem. O segundo, a mesma coisa. Casa sem fundamento, ele dá um sopro, a casa cai. Só que no terceiro ele quebra a cara. O terceiro foi bem feito, bem fundamentado. Fez de tijolo, não brincou. Mas também foi estabelecido. Ei, irmãos, é tempo de estabelecer. É tempo de estabelecer. É tempo de estabelecer na sua casa. Meu amigo, sacerdote, pai de família, faça o culto doméstico na sua casa. Você vai gerar fundamento nos seus filhos. Gere fundamento na sua esposa. Esse é o seu papel, homem. Gere fundamento para os seus filhos, deixe legado para os seus filhos, deixe legado para os seus amigos, irmãos. Esse é o tempo de quem vai se estabelecer nessa terra. É um tempo de legado, amém? É um tempo de ser estabelecido, amém? Amém, Dani? Ei, irmãos, somos eu e você. Essa mensagem não é para quem está lá fora, é para nós. Temos aqui períodos de oração, irmãos, encare essa oração como algo que vai fazer parte da sua vida daqui para frente. Falamos aqui, intercessão 24 horas, amém, mas tem que começar. Estamos começando, cara, o iPray sexta-feira foi sensacional. Quem estava aqui no iPray sexta-feira? Top demais, que ambiente, irmãos. Daqui a pouco é 24 horas orando e a gente nem vê o tempo passar. Mas para isso acontecer, precisamos ter fundamento. Só existe um fundamento inabalável que é Jesus Cristo. 1 Coríntios. Fique de pé, irmão. Vamos encerrar.